Boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Isabela Soares, sou presidente da Associação Comercial da Bahia. Dizer que para mim é um prazer e uma honra moderar esse painel para falar de um tema tão fundamental, a construção da nossa economia e a sustentabilidade brasileira. Mineração sustentável inclusiva como um caminho para o desenvolvimento. Como representante da Associação Comercial da Bahia, entidade empresarial mais antiga das Américas, digo que é um prazer representar o setor produtivo nesse diálogo entre iniciativa privada, sociedade e meio ambiente. E a atividade mineral, uma das mais antigas e importantes do nosso país, como muito bem dito pelo presidente Henrique Carvalhal, que preside atualmente a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, e ao mesmo tempo, talvez a que tem a maior capacidade de se reinventar. E o desafio que nós vamos tratar aqui hoje é exatamente como manter, como seguir com esse desenvolvimento econômico, mas ao mesmo tempo fazendo e demonstrando que essa atividade é plenamente capaz de vir carregada de inclusão ambiental, inclusão social, inovação tecnológica. E o nosso painel vai mostrar exatamente isso, como a mineração pode ser sustentável, como a mineração pode estar, sim, baseada nas premissas ESG e como ela impacta positivamente todos os lugares onde está inserida, incluindo sendo capaz de atender as necessidades da nossa sociedade, impactando positivamente as comunidades e os locais. Sem esquecer de que, ao falar de sustentabilidade, aqui como representante do setor produtivo, a gente não pode deixar de esquecer do impacto e da importância da atividade regular e do empresário na promoção dessa conta. Afinal de contas, não existe sustentabilidade sem empresário. E o território, o ambiente, o Estado será diretamente proporcional e responsável na medida em que ele demonstre a capacidade de atrair cada vez mais atividades regulares e que isso seja uma forma de demonstrar que a atividade mineral é perfeitamente capaz de entregar essa conta. E para falar sobre esse tema, um time de peso aqui comigo hoje, conosco. Tony Lima, CEO da Appian Capital Brasil. César Torresini, vice-presidente de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Equinox Gold Brasil. Silvia Tambarim, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Galvani Fertilizantes. E Eduardo Ataíde, diretor da Associação Comercial da Bahia, CEO da WWE Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Eu fico muito feliz em mediar esse painel com um grupo tão qualificado e experiente. Explicando um pouco a dinâmica do nosso painel, o nosso painel terá uma duração de 1h30, será assegurado a cada painelista 10 minutos para fazer a exposição dos seus temas. Ao final, será facultada à plateia fazer perguntas, eu vou selecionar essas perguntas, passar para vocês, cada um terá 5 minutos para poder responder essa pergunta e ao final, cada painelista terá assegurado 5 minutos para fazer o fechamento e encerramento das suas exposições. Eu desejo a todos um excelente evento e podemos começar. Tony. Boa tarde a todos. Obrigado, Isabela. Agradecendo aqui a organização da Exposibram pelo convite. Uma honra estar aqui, né, nessa primeira Exposibram em Salvador, uma vez que a maior parte aqui dos nossos ativos estão em terras baianas, né, da Appian Brasil, através da Atlantic Nickel, Graficoa. Bom, vou começar aqui passando uma breve apresentação da Appian Brasil, onde nós estamos. Tem um controle para poder passar, Isabela? Muito obrigado. Aqui. Muito bem, então a Appian ela é gestora de fundos de investimento em ativos de mineração. É um fundo, um private equity baseado em Londres. Hoje, sob gestão do fundo, estão cerca de 5 bilhões de dólares. No mundo todo são cerca de 6 mil colaboradores. Já foram feitos 37 investimentos em todo o mundo, sendo 4 aqui no Brasil. Um a gente já desinvestiu, que foi a mineração Vale Verde, recentemente vendida para o grupo chinês Bain. Então hoje nos resta aqui os 3 ativos, que é a Atlantic Nickel, a Graficoa, que estão aqui na Bahia. A Graficoa também tem alguns direitos minerários em Minas Gerais. E a nossa subsidiária, o Minigen Energy, que
que são painéis para geração de energia solar. Temos presença na América do Norte, com a Pine Point, uma mina de zinco. Temos presença também na América do Sul, aqui com a Atlantic Nickel Graphcoa. Na África, que é um ativo de zinco, Roche Pinard, e também na Oceania. O nosso jeito de operar, aqui já entrando na nossa pauta de mineração sustentável, Isabela, e você abriu aqui que a mineração pode, né, ser sustentável, para mim ela realmente deve ser sustentável. Não há outra forma hoje de se fazer negócio, para a Appian principalmente, que possui investidores qualificados e, claro, seguimos os mais elevados padrões internacionais, obediência à legislação local. Essa responsabilidade socioambiental ela é imprescindível para que a gente possa operar bem. E dentro desse nosso modelo, para além de uma licença social para operar, que é um conceito que se fala bastante, a gente considera a integração social. Mais do que pedir licença ao território, é importante que a gente esteja integrado e todos nos enxerguem como um player, claro, relevante para o desenvolvimento socioeconômico da região, mas um bom vizinho, se assim podemos resumir. Nesse tripé, né, de meio ambiente, economia e social, a gente atua, como todos eles, nesse conceito. A Appian, aqui no Brasil, a gente já recolheu quase 200 milhões de dólares entre impostos e royalties, e a grande parte deles fica, né, no próprio estado da Bahia. A gente tem muito orgulho de estar com a CBMM, né, com a CBPM, desculpe, como nosso sócio, e Carvalhal está aqui, brilhante condução do painel anterior, Henrique. E a Atlantic Nickel é um grande exemplo de como as ações da CBPM podem ser bem-sucedidas no estado. A gente chegou, encontrou um ambiente realmente muito favorável à implantação dos nossos projetos, dos nossos planos. E aí, entrando um pouco sobre a Atlantic Nickel, é um ativo que começou a operar na década de 2000, muitos conheciam pela Mirabela. Devido às incertezas e o ambiente macroeconômico, ela entrou em manutenção entre 2015 e 2016. E a Appian, ela comprou esses ativos, esses direitos minerais, em 2018. Né, firmamos um contrato de concessão com a CBPM e aí encontramos um ambiente realmente muito propício para executar as nossas atividades. E essa mineração sustentável ela é muito bem vista na região, porque houve essa dor da paralisação durante um par de anos, até que pudesse ser retomado e dar continuidade a esse desenvolvimento, a essas operações locais. Já investimos mais de 290 milhões de dólares também em compras locais e cerca de 2 milhões de dólares em projetos sociais. Alguns exemplos dos nossos projetos são inúmeros, a gente publica alguns editais sociais, porque uma forma também de operar é de ouvir e ter uma escuta ativa, entender do território quais são as suas vocações. Trago 2 exemplos aqui do Inova Níquel, que é trazer principalmente estudantes, né, para o desenvolvimento de soluções inovadoras para esses desafios que a gente tem. Então fizemos recentemente, né, com esse eixo temático de sustentabilidade, meio ambiente, inclusão e diversidade, quais que são essas dores e como que a gente poderia trazer algumas soluções. Adotamos a metodologia STEM, em parceria com o CIEDS, e foi realmente um projeto de muito sucesso trabalhando com essa nova geração. O segundo projeto aqui também fazendo uma propaganda do projeto Banana, apoiamos o empreendedorismo feminino, a diversificação econômica local. Nesse caso, né, o projeto ele tem alguns produtos derivados da banana, que são chips, balas, banana desidratada. As meninas estão aqui, inclusive, na Exposi Branca, um stand, então eu convido a todos aqui que possam degustar e fazer suas compras para apoiar o projeto social. Procurem o stand do projeto Banana, é muito interessante. Também na pauta de meio ambiente, a gente busca os mais elevados padrões também para poder operar ambientalmente correto, né, que é um requerimento, uma obrigação mesmo, mas não somente uma obrigação com as nossas condicionantes, mas uma obrigação com os nossos investidores e com um maior nível internacional mesmo desses padrões. Alguns números, né? A gente já tem viveiro de mudas com capacidade de 120 mil mudas
ano, 92 espécies nativas, estamos no bioma da Mata Atlântica. Hoje, mais de 85% da água utilizada no nosso processo produtivo é reaproveitada, além de mais de 87% da nossa matriz energética ser de fontes renováveis também. E aqui, já caminhando para o meu fechamento, uma grande chancela que recentemente a AFC, que é a International Finance Corporation, muito conhecida, né, como um grande financiador e promotor de investimentos, principalmente com esse viés de sustentabilidade. E, junto com a Apia, lançamos um fundo, né, com um total de $1 bilhão para serem empregados, focados em projetos de minerais e metais críticos em mercados emergentes. A Appian já fez alguns projetos em conjunto com a FC na África, mas num modelo de crédito-dívida, mas agora no modelo de equity, onde a própria FC confia a gestão de um fundo à Appian para poder desenvolver e fomentar ainda mais essa aplicação de projetos em mercados emergentes. É inédito esse fundo, é realmente bastante relevante. Todos sabem aqui dos padrões elevados, né, os padrões que a gente segue muitas vezes por exigência de acionistas, de empresas listadas, mas no caso do fundo da Appian, realmente uma iniciativa, nós somos signatários, um grande parceiro do UFC. Esse fundo ele pode investir não só como parceria em equity em projetos, mas também através de ações de crédito e royalties também. Nesse fundo, o primeiro investimento que será feito é na própria Atlantic Nickel. A Atlantic Nickel tem um projeto para uma conversão da operação que hoje é em mina de céu aberto para um projeto de subterrânea. E esse é um investimento de maior monta. Nós estamos finalizando o estudo de viabilidade, vai ficar pronto no início de 2026, mas já temos recursos garantidos de cerca de $30 milhões desse fundo, podendo chegar até $50 milhões para serem empregados nesse projeto Atlantic Nickel. Então, realmente, estamos muito orgulhosos dessa parceria, nos dá esse respaldo, de novo, esse selo de qualidade que os nossos ativos estão no caminho certo. Obrigado. Obrigada, Tony, pelas contribuições. Parabéns. Dando sequência, eu passo a palavra a César Torresini, vice-presidente de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Equinox Gold Brasil. Bom, boa tarde. Eu gostaria de agradecer aqui e também, ao mesmo tempo, conheci novos colegas hoje, né? É um prazer estar participando desse painel. Agradecer a você também, a nossa mediadora. Um assunto tão importante, né, que a gente tem discutido muito, não só no Brasil, mas também, principalmente aqui na Bahia, onde a gente tem as nossas duas operações, né? Eu gostaria de falar primeiro um pouco sobre a empresa, a Equinox Gold, para contextualizar as nossas áreas de ação na questão social e ambiental. A Equinox é uma empresa relativamente jovem, completando agora 8 anos. A gente tem o prazer, né, de dizer que ela iniciou com seu ativo principal aqui no Brasil, a mineração Aurizona, no Maranhão. Na época, essa empresa partiu com um valor de mercado na Bolsa de Toronto de $200 milhões, e hoje nós temos um valor de mercado de $8,7 bilhões, e focado principalmente no crescimento para se tornar a produtora líder, né, de ouro nas Américas. Então nós temos operações no Canadá, Estados Unidos, México, Nicarágua e aqui no Brasil. São 7 minas em produção nas Américas. Recentemente, em setembro, a mina de Valentine, no Canadá, iniciou a primeira produção de ouro. Deve estar entrando agora nesse final do quarto trimestre já em produção comercial. E isso totaliza uma estimativa de produção desse ano em torno de 700 a 800, 900 mil onças, né, produzidas no ano, para esse ano de 2025, que são em torno de 25 a 30 toneladas de ouro, sendo que aqui no Brasil, as nossas 4 minas em produção, a de Aurizona, no Maranhão, como eu citei, a Riacho dos Machados, em Minas Gerais, e o Complexo Bahia, que são 2 minas, a de Santa Luz, na cidade de Santa Luz, e a Fazenda Brasileiro, que já é uma operação antiga, né,
que todos conhecem aí no município de Barrocas. Nós temos aí em torno de 4.800 empregos diretos e indiretos nessas 4 operações. E partindo então, já para falar um pouco sobre o tema, né, do nosso painel aqui, a gente tem 6 pilares, né, de apoio para as nossas diretrizes de investimento social. O primeiro está o apoio à gestão pública, né, melhoria nas infraestruturas da região, porque os nossos projetos quase todos estão em áreas remotas, né, principalmente o do Maranhão, né. Para vocês terem uma ideia, o acesso para se chegar na mina do Maranhão, ele pode ser feito via São Luís ou via Belém, mas ainda demanda 7 horas de carro, né? Então, são áreas bem isoladas, né? Fica próximo à divisa do estado do Pará com o Maranhão, bem no norte, quase no oceano lá. Também temos essas questões todas da geração de emprego e renda, né? É um dos outros nossos pilares, formação profissional, a promoção dos fornecedores e prioridade, né, do emprego local, fortalecimento dos grupos produtivos, né, principalmente os pequenos agricultores. Um outro pilar nosso é a educação ambiental, preservação do meio ambiente, né? Nós temos também programas diretamente relacionados à questão ambiental, ações para a conservação de recursos. Cabe salientar que as 2 operações aqui da Bahia, tanto a de Santa Luz como a de Fazenda Brasileiro, a nossa produção de energia é totalmente limpa, né? São energia eólica, são 20 megawatts, né? E a gente está estendendo agora novos contratos lá para o Maranhão e também em Minas Gerais. Outro pilar é a promoção da cultura, esporte e lazer, né? Que é uma questão local. As áreas demandam muito, né, esse tipo de apoio, né? As áreas que a gente se encontra, onde a gente opera. Outro seria o fortalecimento de capital social e de atores locais. Esse aqui é muito importante, inclusive eu vou, na sequência, para aproveitar o tempo, falar um pouco sobre o fortalecimento dos conselhos e fundos dos direitos municipais e desenvolvimento da educação, né? Esse é muito importante. E a estratégia de relacionamento com stakeholders, né? A gente vai falar muito aqui a questão da ética, da transparência, da participação, né, da criação conjunta, né, de todos esses pontos, né, que são convergentes na questão tanto da mineração como na questão da comunidade, né? Enfim, que ambos têm que ter o retorno. Aqui, para ter uma ideia, é uma planilha dinâmica, é um fact sheet, né? Claro que não vou entrar em detalhe aqui, mas quando a gente olha as operações Fazenda Brasileiro, Riacho dos Machados, Santa Luz e a mineração Aurizona, a gente tem uma série de projetos que, como eu disse, é uma tabela dinâmica, um fact sheet dinâmico, que você pode clicar, ver o programa, ver os depoimentos, ver os resultados, áudios, vídeos, né, depoimentos da comunidade, mas principalmente esses de investimento direto que eu estou apresentando aqui, são os do desenvolvimento local, né, a gente tem aí 21 OSCs aí engajadas, 34 fornecedores locais, né? Isso aqui eu estou falando deste ano, de 2024, nós estamos mantendo em 25 os mesmos programas, 14 empresas de parceria apoiadoras, 40 projetos locais, educação ambiental, né, que a gente está falando aqui também é o nosso tema, 152 alunos envolvidos nesse ano, a parte de esporte, diálogo social também com a comunidade, a parte de educação, principalmente a gente investe muito junto com as secretarias de desenvolvimento dos municípios, né, no caso aqui Barrocas, Riacho dos Machados, Santa Luz, capacitação e treinamento, que é o que a gente também busca, né, na comunidade, nas prioridades, enfim, é uma gama de projetos que a gente tem, né, desenvolvimento escolar, fortalecimento de conselhos e fundos, aqui os projetos incentivados também seguem na mesma ordem, né, são 9 projetos incentivados por meio dos conselhos municipais. Novamente aqui é um fact sheet dinâmico, né? Não cabe entrar aqui agora porque é muito detalhe. Se a gente tivesse tempo, podia falar dos projetos muitas horas aqui, né? Mas vamos aí. 11 municípios contemplados, 118 professores capacitados. Existe uma demanda muito grande para formação complementar, né?
do corpo docente dessas comunidades, né? Porque principalmente quando a gente fala dos municípios, a gente não está nos municípios, a gente está mais na periferia, fora da área do município, da sede do município, né? E onde a gente tem um impacto direto, positivo na questão das comunidades locais. Então, tomando como exemplo aqui, só para continuar o nosso tema e também por conta do tempo, né? Esse projeto de fortalecimento dos conselhos e fundos especiais, a gente acredita, né, como Equinox, que o fortalecimento dessas políticas públicas e responsabilidade socioambiental somente é possível por meio da construção conjunta das partes interessadas, né? É importante frisar que antigamente, e aí eu falo dos anos 80, os anos 90, né, antes da virada do século, a gente tinha uma situação de que a gente costumava fazer todo esse tipo de trabalho internamente, do portão da fábrica, vamos dizer assim, para dentro, né? E a gente sabe que esse modelo já é um modelo que já faliu há muito tempo, né? E a gente não consegue fazer esse fortalecimento junto às comunidades, ter o licenciamento social, se a gente não tiver uma participação conjunta, transparência, atuando com ética e principalmente vendo as necessidades da comunidade. Esse projeto aqui, ele apoia a estruturação e atuação dos conselhos municipais, e aí sim, quando a gente fala em inclusão, né, principalmente para garantir a questão toda dos direitos da criança, adolescente, pessoa idosa dos municípios de Santa Luz, Barrocas, Teofilândia, Porteirinha, Godofredo Viana e Luiz Domingues. A nossa estratégia de atuação nesses fundos é favorecer, fomentar e financiar essas assessorias individuais dos conselhos. Alguns deles estavam iniciando, outros estavam um pouco estruturados, alguns deles já tinham uma certa evolução, mas ainda precisavam um pouco de capacitação dos conselheiros, que também a gente apoia na criação dos materiais e modelos, as matrizes, a especialização, mobilização para as oficinas de projeto, capacitando, né, para que os fundos possam também ter acesso a esses projetos. O resultado, então, desse programa específico é que a gente tem 11 fundos criados, já regularizados e operacionais, e o resultado significativo é que eles estão mais estruturados e atuantes, alguns deles, né, como eu disse, que a gente encontrou em diferentes níveis, maior capacidade de captação de recursos pela profissionalização, fortalecimento do sistema da garantia de direitos, que isso atinge diretamente, então, nesse caso, crianças, adolescentes e idosos, e aqui a promoção da equidade e inclusão social nestes territórios. Então, acho que, para iniciar minha participação, é isso. Obrigado. Excelente, César. Excelente. Bom, estou recebendo aqui já algumas perguntas, apenas para título de esclarecimento. Eu acabei não falando isso no início, mas os componentes da plateia que desejarem, ao final das respectivas exposições, formularem perguntas para os painelistas, é só mirar naquele QR Code que a gente recebe aqui no tablet. Agora seguimos com Silvia Tambarim, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Galvani Fertilizantes. Está com você, Silvia. Obrigada, Isabela. Boa tarde a todos. Agradeço ao IBRAM e à CBPM pela oportunidade de trazer um pouco da história da Galvani, da nossa atuação em relação à sustentabilidade e inclusão social. Eu vou passar aqui rapidamente. Esse aqui? Bem, obrigada. Apresentar um pouquinho a Galvani, né? Então, nós somos uma empresa 100% brasileira de fertilizantes, com operação 100% no estado da Bahia, o que nos enche de muito orgulho, e somos líderes na produção de fertilizantes fosfatados na região do Mato Piba, significa Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. A Galvani é uma empresa de mais de 90 anos e na parte de fertilizantes e mineração nós temos aí mais de 50 anos. Já executamos e operamos diversas unidades de mineração e complexos de fertilizantes no país, mas hoje a nossa operação é 100% aqui no estado da Bahia. E a gente também é o único produtor nacional de fertilizantes totalmente verticalizado do norte e nordeste, ou seja, a gente tem da mina até a produção e entrega do produto para o cliente. Hoje, nossas operações, nós temos uma mina em Angico dos Dias, povoado que pertence à cidade de Campo Alegre de Lourdes, que fica no norte, divisa ali com Piauí.
Como o colega falou aqui da Equinox, é uma região bastante distante também, mas aproximadamente 5 horas, 6 horas de proximidade com o aeroporto. E temos o nosso complexo industrial em Luiz Eduardo Magalhães, que é no oeste da Bahia, que faz divisa ali com o estado do Tocantins. Estamos hoje em fase de implantação da nossa unidade de mineração em Irecê, que é uma mineração em parceria com a CBPM, que é a detentora dos direitos minerais. O nosso número de colaboradores hoje, entre diretos e terceiros, passam de 2.000 colaboradores. A gente não está falando ainda não está incluindo a operação em Irecê, um faturamento de um pouco mais de 1 bilhão. E hoje nós produzimos mais de 700 mil toneladas de fertilizantes comercializados. Eu trago aqui essa linha do tempo, né, com destaque, quando nós começamos as nossas operações na Bahia, com o Complexo Industrial em Luiz Eduardo Magalhães, que foi em 1992, mas um destaque aqui para a criação do Instituto Lina Galvani, que a gente entra na questão de inclusão social. Então, sabemos que a mineração, né, costuma-se falar que é de uma safra só, e aí, passada a mineração, né, a operação, como que aquele município ele vai continuar o seu desenvolvimento. Então, aí, com essa preocupação, com esse olhar, foi criado, então, o Instituto Lina Galvani, que é uma organização da sociedade civil, que tem como objetivo chegar nos territórios onde a gente vai fazer a mineração, para já pensar qual é a vocação daquele local, o que pode ser fortalecido e desenvolvido com as comunidades locais, a inclusão, né? E 3 anos depois foi criado o Parque Vida Cerrado, que é também o nosso braço ambiental, que é o único centro de conservação da fauna e da flora no oeste baiano. Falando um pouco de sustentabilidade, então a gente, né, as nossas práticas, a gente está sempre olhando o que tem de melhor no mercado e assim evoluindo, a melhoria contínua, né? E a nossa estratégia, a gente prioriza os temas mais importantes, tanto para o negócio quanto para a sociedade, e definimos as nossas metas de curto, médio e longo prazo. Eu trago um pacote aqui de exemplos dos nossos compromissos com a sustentabilidade. Então, hoje nós temos, hoje não, né? Já tem algum tempo, um comitê estratégico de ASG que apoia nas decisões estratégicas do negócio. Então, todas as ações elas têm esse olhar, né, ambiental, social, de governança. Igualmente, falou-se muito aqui pela manhã na questão de riscos, né? Então, a gente tem um mapeamento e fazemos a gestão dos riscos ASG, incluindo tanto os riscos financeiros quanto climáticos, que é uma preocupação cada vez mais crescente. Foi falado agora há pouco, né? A questão do furacão nos Estados Unidos. Nossos processos mais sustentáveis, ou seja, a gente está sempre buscando a inovação nas nossas operações. Um exemplo disso, a nossa unidade de mineração em Irecê, ela já nasce com o conceito de inovação sem a utilização de barragem de rejeitos e com baixíssimo consumo de água no beneficiamento. E na questão de recursos hídricos, nós obtivemos um financiamento verde de 15 milhões, justamente voltado para a gestão de recursos hídricos, com o objetivo de reduzir em 50% a captação de água de poços artesianos. E mais um pacote aqui dos compromissos que temos com a sustentabilidade. Hoje, a nossa energia ela é 100% renovável, né, proveniente de fontes renováveis. E no complexo de Luiz Eduardo Magalhães, a gente gera a nossa própria energia através do vapor produzido na operação. Em relação aos gases de efeito estufa, realizamos um mapeamento anual dos gases de efeito estufa e nos escopos 1 e 2 estabelecemos como meta ampliar o monitoramento do escopo 3. A gente sabe que é um desafio fazer o monitoramento da cadeia de valor, mas a gente tem como meta aí ampliar esse monitoramento. A questão de resíduos e efluentes, hoje 100% do resíduo líquido industrial é reaproveitado no nosso processo produtivo. E a nossa planta, o nosso complexo industrial, os resíduos orgânicos gerados, eles são destinados para compostagem no nosso Parque Vida Cerrado, que fica próximo à nossa unidade. E em relação à cadeia de valor, a gente também precisa fomentar os fornecedores locais, né? Justamente para a gente potencializar a economia regional e incentivar a captação e treinamento de mão de obra local. Eu trago aqui também um pouco de inovação. Inovação é um dos 5
dos 5 valores da Galvani, e é impossível se dissociar a inovação com sustentabilidade. Então, a gente mantém em Uberaba um centro de tecnologia de fertilizantes, com cerca de 4.000 metros quadrados, com uma equipe dedicada só para pensar no desenvolvimento de projetos inovadores, e todos os projetos eles são feitos em teste de bancada. E essa unidade de Irecê, ela já parte com esse viés de inovação, né? Então, o projeto ele foi pensado, foi desenvolvido no centro de tecnologia, utilizando um método que permite aí uma separação eficiente do cálcio e do magnésio, com baixo consumo energético e a recirculação total da água, superando aí o desempenho do processo convencional, ou seja, a gente não vai ter barragem de rejeitos, não teremos rejeitos industriais. Então, o rejeito ele é um corretivo agrícola, é o calcário, que a gente vai fazer também uma doação anual de 10.000 toneladas de calcário para a agricultura familiar. Como eu comentei, é um processo inovador, é o segundo processo de calcinação no mundo de fosfato. Então, é um processo inédito no Brasil que a gente tem muito orgulho e que faremos aí a inauguração no ano que vem. Quando a gente faz um recorte aqui para a parte de responsabilidade social e inclusão social, né, todas as empresas aqui muito bem apresentaram projetos envolvendo toda a parte social, a gente também tem uma política pautada nos pilares de cultura, educação e esporte. Investimos nos últimos 2 anos cerca de 4 milhões de reais em projetos na Bahia, e trago alguns projetos que foram realizados aqui em 2025, com um alcance de mais de 900.000 pessoas participando dessas iniciativas. E aí, quando eu retorno, né, para a questão do Instituto Lina Galvani, então um compromisso que vai além. Nós estamos em implantação em Irecê, da nossa unidade de mineração, como eu comentei, que vai começar a operar em 2026, mas o Instituto ele já chegou em 2024 no território para entender a vocação, para fortalecer as comunidades, né, e se tornarem protagonistas do seu próprio desenvolvimento. 2024, 2025 já foram investidos quase R$1 milhão em pesquisas, diagnósticos e projetos com as comunidades do entorno da região, e até o momento a gente já teve mais de 770 pessoas impactadas, e hoje a gente tem 2 projetos em curso pelo Instituto Lina Galvani, além das ações de responsabilidade social da Galvani. E um pouco do Parque Vida Cerrado, é o primeiro centro de conservação e educação socioambiental do estado da Bahia, que fica localizado no município de Barreiras, que faz divisa com Luiz Eduardo Magalhães. Foi fundado há 19 anos e ele é mantido pelo Instituto Lina Galvani e parceiros. E ele é uma referência hoje na conservação da fauna e na restauração de áreas degradadas. A gente já impactou centenas de milhares de pessoas através das atividades de educação ambiental, e o Parque Vida Cerrado ele tem 4 núcleos de atuação. Então, tem a questão da fauna, da flora, comunidade de educação ambiental, a gente trabalha com comunidades de assentamento, além de pesquisas. Então, hoje já tem mais de 20 trabalhos acadêmicos desenvolvidos no PVC, que é o Parque Vida Cerrado. Fizemos a reabilitação e soltura de 3 lobo-guarás, então é um centro onde nós temos a capacidade de autorização do órgão ambiental para receber animais, sejam eles passaram por algum tipo de queimada, né, ou foram capturados. Então a gente tem essa autorização para receber e readaptá-los à natureza. Mais de 1.300 metros quadrados de área recuperada através da restauração. E foram investidos ao longo desses 19 anos quase 30 milhões de reais nessas 4 frentes. E eu termino aqui com um recorte para a inclusão social. Então, nós temos como meta até 2030 alcançar aí 30% no nosso quadro funcional de mulheres. Recebemos esse ano, fomos reconhecidos pelo governo do estado da Bahia com o selo Lilás, que reforça o nosso avanço em equidade de gênero. Além disso, promovemos vagas afirmativas para mulheres nas áreas operacionais. Adaptamos também as condições de trabalho para as mulheres e fortalecemos a presença feminina na liderança. E, por fim, aqui uns reconhecimentos então, do ASG, esses 2 primeiros selos, o selo Prata e o selo IREC, que são voltados aí à questão ambiental. O Childhood, Great Place to Work, selo Lilás, são voltados à questão social.
e o selo Mais Integridade recebido pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, da Deloitte e da Revista Exame na questão da governança, de práticas de governança. Muito obrigada. Muito bom, Silvia. Obrigada. Parabéns e obrigada por trazer essa perspectiva. E para encerrar essa primeira rodada, ouviremos agora Eduardo Ataíde, diretor da Associação Comercial da Bahia, presidente da Subcomissão de Economia do Mar e CEO da WWE Brasil. Está com você, Eduardo. Boa tarde a todos. Obrigado, Isabela, querida colega da Associação Comercial, que hoje preside com muita competência a nossa casa. Colegas da mesa, gostaria de iniciar agradecendo e parabenizando Carbelau pelo descortínio que a CBPM está conseguindo fazer no setor de mineração do estado da Bahia. Conseguir trazer a Exposibram, um evento desse porte, que há anos está em Minas Gerais, para esse ponto, a capital da Bahia, Salvador, capital da Amazônia Azul, é muito importante. E, sendo o último a falar da mesa, a sensação que eu tenho é que nós vamos falar aqui da mesma coisa. Há um alinhamento, talvez internacional, com todas as empresas que nós acompanhamos, e nós estamos focando e com uma sensação de que o capital parece que está criando inteligência nova. Essa é a sensação que nós temos. O capital que estava preso antes numa velha entrada em processos, velhas entradas nos municípios, a sensação que nós temos agora é que ele está criando uma consciência nova e atraindo mais investidores. O WWE é uma instituição global de pesquisa, temos 80 anos, estamos no mundo inteiro, sou diretor no Brasil já há 30 anos. Eu vou falar um pouco sobre isso, sobre mineração, a inteligência artificial no município, que era trazida também pelo capital, e a licença social na visão do empreendedor, ESG. Antes eu queria mostrar a velocidade com que nós estamos crescendo. Na Eco 92, a Eco 92 que aconteceu no Rio, 33 anos atrás, nós tínhamos 28 bilhões de dólares de PIB e 5,4 bilhões de população global. Em apenas 30 anos, olha a velocidade com que nós estamos crescendo, olha os impactos, e a mineração está dentro desse impacto. Essa é a velocidade que nós estamos crescendo no mundo. E aí traz o investidor com visão ESG, e eu queria chamar para o ESG, a atenção do ESG, porque o WWE foi uma das instituições que montaram o ESG junto com a ONU nos Estados Unidos. E a tradução real do ESG em português é governança socioeconômica e ambiental. Se você derruba o econômico, você destrói a sustentabilidade, você desequilibra a sustentabilidade. Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. A governança socioeconômica, que é o que está sendo feito agora. Hoje nós estamos com um PIB global de 125 trilhões de dólares, e como nós não temos estatísticas sobre mineração no Brasil, eu vou mostrar a vocês o que está acontecendo. Nos Estados Unidos, onde nós temos estatísticas, cada americano que nasce, ele consumirá 3,5 milhões de toneladas, mil toneladas de minerais, metais e combustíveis durante a vida. Essa é a força da mineração. Vocês imaginem que nós, com uma população hoje já de 8 bilhões, crescemos uma Alemanha por ano, 80 milhões de pessoas por ano. E para você crescer, você precisa de minerar. Você precisa de... A única forma para você crescer é gerar mineração, e que tem que ser sustentável, porque o capital impõe essa sustentabilidade à mineração. Se você abre uma geladeira, se você entra na sua casa, aí estão todos os minerais, estão todos os produtos que consumimos todos os dias, frutos da mineração também. Então, a visão da sustentabilidade, ela precisa entrar na nossa casa, em cada um de nós. A visão da emissão de carbono não é só descarbonização do planeta, é descarbonização direta nossa de cada dia. Cada camisa nova, cada calça nova, cada sapato novo dentro de casa é uma cadeia produtiva de emissão de carbono. Então nós temos que ter essa noção do que nós estamos fazendo, porque isso está se encontrando, as contas estão se encontrando no sistema global que é emitido por todos nós.
Mineração é feita no município, obviamente. E como é que acontece? Como que ela precisa ser sustentável? A OCDE, sede Paris, que nos acompanha e que nós acompanhamos frequentemente, nós estamos acompanhando para entender como que o capital bate no município, como é que ele leva inteligência nova para o município e como é que ele leva essa inteligência nova para conversar com as bolsas de valores do mundo, que exige desse capital que está entrando no município um novo posicionamento. E aí está o posicionamento que o novo capital busca. E já foi dito aqui pelos colegas da mesa. A função ODS, Objetivo do Desenvolvimento Sustentável, principalmente focada em educação. Educação e cidades sustentáveis. E isso é esperado dos investidores locais e como mineração, como foi amplamente dito aqui, inclusive com fartos números, é o que está sendo esperado pelo investidor internacional, que eu fiz a questão de colocar ali uma miniatura do investidor. Esse investidor ESG está em todos os cantos e está levando informação de baixo para cima, acoplado em sistemas de comunicação que temos hoje, que precisamos estar usando frequentemente. Além disso, a mineração é uma parceira grande dos fertilizantes agrícolas. Daqui a Galvani. A Galvani é um destaque nacional em fertilizantes agrícolas, que está aqui em vários pontos do planeta, do Brasil, como acabou de nos colocar. Essa parceria, nós temos conversado muito com a Embrapa, da importância, numa visão holística e transdisciplinar, da Embrapa poder estar junto com parceiros da mineração para ampliar esse uso local dentro dos objetivos do ODS 17, que é montar redes sobre redes. Esse é o estado da Bahia. A Bahia é a mais geodiversa espaço do Brasil. Com 200 municípios minerários, ela atrai esses investidores internacionais que estão circulando no globo. E como já foi dito aqui fartamente, nós temos apenas cerca de 27% do nosso território mapeado, tanto da Bahia quanto do Brasil. 70% ainda a ser mapeado. Então, os intensos interessados nessas áreas, não só na Bahia, como em todo o país, estão frequentemente nos visitando. Vocês estão vendo aqui, como capital internacional, estão dois aqui na mesa, a Equinox e a Appian, exatamente posicionando-se como nós estamos mostrando aqui. Quero chamar a atenção para vocês da mineração e a economia do mar. Essa é a Amazônia Azul, que na Bahia a economia do mar gera 80 bilhões de reais por ano e no Brasil 2 trilhões de reais por ano. Nós estamos aqui, a Bahia de Todos os Santos, com a sua cidade de Salvador, foi declarada pela Associação Comercial da Bahia em 2014 como capital da Amazônia Azul. Eu vou dar um exemplo para vocês da diferença que isso faz a nível global. Isabela é uma grande empreendedora do mar, é uma empresária do mar. Acabou de fazer um belíssimo empreendimento na Ilha de Bom Jesus, trazendo parceiros da Sardenha, na Itália, para investir aqui. Quando é divulgado na Itália que esse investimento está sendo feito na Bahia de Todos os Santos, Salvador e Bahia de Todos os Santos, a nível internacional, somos ilustres desconhecidos. Ninguém sabe onde é que fica. O Brasil é pouco visto a nível internacional. Eu sou homem do mundo e sei claramente o que eu estou dizendo, porque é assim que a gente vê. Se lá na Sardenha, se isso for mostrado como investimento dos italianos, na Ilha de Bom Jesus, que fica na capital da Amazônia Azul, o impacto na percepção, inclusive para atrair novos investidores, é imenso. Então, oportunidades como essa de usar marcas, nós não estamos sabendo usar marcas. O Brasil precisa acordar, porque o Brasil não sabe se vender, e quando se vende é muito barato. Nós não usamos a Amazônia, nós temos Amazon.com, que só a marca Amazon vale 365 bilhões de dólares, que é nossa, não está sendo explorado. E assim sigo. Aí está a economia do mar, a mineração, a expressão da mineração na economia do mar. Olha os dados. Como é que ela movimenta? No ano passado, exportou 43 bilhões em 2024, cerca de 400 milhões de toneladas. Após ser processada localmente, ela precisa para o mundo. Quando você vai no porto, é economia do mar. Transporte, logística, isso é economia do mar. Então, há uma ligação direta que ainda não está sendo visitada. Isso precisa ser visto e colocado no mapa
dos investidores. E é o que eu estava me referindo. O investidor, quando chega, ele está estabelecendo uma nova governança para o capital, ele emprega ele do município, em qualquer lugar do planeta onde ele esteja, e o município do interior da Bahia ou do Pará não é interior mais de nada. É ponto do planeta para aquele investidor que está transferindo o capital e que está buscando resultados ali. E nós temos isso facilmente acessível, principalmente através da inteligência artificial, que está ajudando a passar essas informações e formatar uma nova visão da localidade. Daí a licença social, e isso é uma coisa muito importante, porque a licença social ela é ágrafa de todas as licenças hoje concedidas pelo Estado. Essa é uma licença dada pela comunidade, ela é ágrafa, ela atinge diretamente a reputação das empresas. Ela conversa diretamente, porque ela conversa com lideranças globais, com centros de formação de capital e com bolsa de valores. Observem que esse aqui é um stakeholder internacional. Eu fiz questão de chamar a atenção dessa forma. Ele está vendo o que pode estar acontecendo no município, quando ele não é bem trabalhado, quando o município não entende a importância da mineração e que acaba recebendo uma negativa na licença social. Isso vai interferir no relacionamento internacional. Essas três instituições que estão aqui, Standard & Poor's, a Fitch Ratings e a Moody's, são agências de risco que podem elevar e baixar o risco de empresas e de países. Atrás, embaixo, estão as 4 Big Four, que estão acompanhando especificamente todas as empresas. Então, esse sistema global, ele está privilegiando, ele está observando, e o fato da presença da licença social local, ela pode levantar a reputação e ela pode derrubar de um dia para o outro. A gente precisa estar atento e prestar atenção da importância dessa visão do investidor ESG que está batendo na nossa porta. Inteligência artificial, esse é um evento em Barcelona no ano passado. Os maiores investidores em inteligência artificial do mundo estão chamando a atenção. A inteligência artificial nos próximos 3 anos deve acelerar o PIB, que já está em 125 trilhões, em cerca de 10%. Nós estamos sentindo isso nas nossas vidas, no dia a dia. Essa conexão do município com a Bolsa de Valores de Nova York, Bolsa de Valores em Toronto. Ontem a Bolsa de Valores de Toronto apertou o sino aqui. Olha a aproximação que nós estamos com o mundo. A CBPM trouxe a Bolsa de Valores de Toronto para abrir a Bolsa. Onde podíamos pensar isso? Se imagine a proximidade que nós estamos falando desse novo mundo. Bolsa de Valores de Londres. São relatórios, exigidos relatórios ESG para investimentos. Não pense em passar pela Bolsa de Valores de Londres sem um relatório ESG do que está sendo feito em qualquer canto do mundo. E assim eu deixo vocês agradecendo a oportunidade da participação, mostrando esse relatório que o WWI fez para a CBPM nos seus 50 anos, está disponibilizado no próprio site da CBPM, mostrando como as empresas estão utilizando os ODS e o ESG nas suas ações específicas. Obrigado. Excelente, Eduardo. Você, como sempre, trazendo excelentes contribuições. Bom, chegamos aqui ao final dessa primeira rodada. Queria agradecer a fala de todos os painelistas, dizer que tivemos aqui uma verdadeira aula sobre como o setor de mineração avança para uma atividade absolutamente sustentável, conectada e capaz de atender às demandas da sociedade. Ao mesmo tempo, como representante baiana do setor produtivo, de uma instituição que representa o setor produtivo, tenho que dizer que me sinto muito orgulhosa da capacidade e do posicionamento do Estado da Bahia em atrair investidores como vocês que estão aqui hoje, que me dão prazer de dividir esse painel. Afinal de contas, nunca é demais reforçar que para se alcançar a sustentabilidade, a gente não pode fazer essa conversa sem ter capacidade de atrair atividade regular e investimento. Então, desejo vida longa à atividade. Contem com a Associação Comercial da Bahia e contem aqui, de certa forma, não falando pelo presidente Henrique Carvalhal, mas, como você bem disse na abertura desse evento, o verdadeiro crime ambiental é o crime da fome, da falta de oportunidade. Então, demonstrar capacidade de atrair investimento,
de promover a atividade regular, é o que faz efetivamente com que a gente dê um salto e busque essa conta tão desejada por todos nós. Chegado o momento da gente passar para a plateia para algumas perguntas. Eu recebi aqui algumas perguntas, várias provavelmente do mesmo participante, algumas delas chegaram em inglês, então eu fiz mais ou menos uma seleção daquelas que eu entendo ser a mais desafiadora e que, de certa forma, toca pontos e falas que eu vi aqui serem comuns entre vocês. Então, bom, eu vou começar. Bom, acredito que todo mundo aqui tenha um domínio da língua, então, uma muito boa é a seguinte: Many Brazil commercial operations challenge with remote location, and many at times some social challenges with illegality activities. How is this overcome? A cada painelista será assegurado 5 minutos para responder, então eu vou começar pela ordem das falas. Então, Tônia, por favor. Muito bem. O desafio das operações em áreas remotas, né? Eu até considero isso assim um certo privilégio, uma característica positiva, a mineração ser tão democrática, né? O minério está ali pelos orixás, né, pela natureza que ali apareceu, como o Carvalhal bem diz, e é muito democrático isso, né? Eu digo até que talvez as empresas escolhem os seus locais, né? E muitas vezes, mas no caso da mineração tem essa rigidez locacional e esse desafio de ir até o interior, muitas vezes áreas remotas. E nesse aspecto, um grande desafio é relacionado muito à infraestrutura para o destravamento dos projetos. Eu tive uma experiência no estado de Alagoas, onde a discussão era se a infraestrutura começava para atrair o projeto ou o projeto vinha para trazer a infraestrutura, e como ficava essa questão de ovo e galinha, né? O projeto, por algumas questões macroeconômicas, ele não avançou e o estado de Alagoas decidiu resolver questões relacionadas à energia e água, e como que tudo acabou caminhando bem para um próprio desenvolvimento da região. Quando o projeto, né, ele veio alguns anos depois, ele se beneficiou muito dessa infraestrutura que lá estava. Então, o desafio realmente de operar em áreas remotas, ele tem que vir com uma combinação público-privada de investimentos, né, porque ele não só favorece o projeto, mas favorece, claro, toda a região, né? E esse desenvolvimento independe da própria mineração. Essa necessidade de investimento independe da própria mineração. A mineração ela pode funcionar, claro, como um fomento, como um acelerador, mas todos se beneficiam muito. Essas questões também, na segunda parte da pergunta, se eu entendi bem, relacionada às questões da mineração ilegal, que muitas vezes a gente tem que combater, principalmente em áreas remotas. No caso da mineração organizada e responsável, né, a gente acaba às vezes pagando o preço, né, por essa reputação que acaba sendo carregada por alguns danos ambientais, mas são questões relacionadas mesmo ao Estado a corrigir e tratar como elas são muitas vezes crimes ambientais, e a gente fazer realmente o nosso papel de praticar a boa mineração responsável, o bom investimento, para que isso possa ser percebido como um valor realmente para a sociedade. Em outras palestras aqui, principalmente na abertura, né, do Gustavo Pimenta, do presidente da Vale, na manhã de ontem, como que é claro o desenvolvimento das cidades a partir da abertura da mineração, o quanto que a mineração ela funciona realmente como esse motor de desenvolvimento. As 4 maiores PIBs per capita, né, de cidades PIB per capita do Brasil, são municípios que hospedam grandes mineradoras. Então, é através de fazer a coisa certa, com governança, com integridade, e realmente fazendo ser percebido esse valor, e o Estado, claro, cumprindo o seu papel também em coibir as práticas ilegais da mineração.
Perfeito, Tony. Em seguida, César. Bom, eu acho minutinhos. que é interessante quando a gente fala sobre essas atividades ilegais, e principalmente a gente que trabalha com ouro, né? E o ouro tem essa oscilação do preço, hoje ele está com o preço alto, então ele sempre é muito atrativo, as pessoas, principalmente nesses locais remotos, como disse o Tony, eles têm preferência muitas vezes, não pelo trabalho formal ou numa empresa, eles buscam essa atividade em busca de sonho, sempre querendo, achando que o ouro vai trazer a realização total, mas a gente sabe que essas atividades ilegais, elas geram dois problemas. Primeiro, a condição a que as pessoas estão sujeitas no trabalho, né, quando ele é ilegal. E segundo, é a questão toda da segurança jurídica também para a empresa. A gente está falando aqui em investimentos, em empresas estrangeiras, né, e a gente precisa ter essa segurança. Então, a solução, e depois vou citar um exemplo de um projeto nosso, mas a solução ela passa por um alinhamento nas agendas, né, do setor privado, que através da gestão e da tecnologia, né, juntamente com o setor público, trazendo essa segurança jurídica, políticas claras, e também a sociedade civil, né, que no caso são as comunidades que não vivem só do ouro, mas também através delas traz para a gente essa visão territorial. Então, para citar aqui como exemplo, né, o que a gente tem feito na maneira transparente, conversando sempre com a comunidade, vou citar um projeto, a gente tem um projeto chamado das Requeiras, né? Talvez esse nome não seja familiar a muitos, mas são aquelas mães de família, né, que se sustentam ao final do dia através de catando algum ou outro resquício de ouro, né, das atividades ilegais, né. A gente fez um projeto lá no Maranhão, agora recentemente, esse ano de 2025, onde a gente trouxe essas requeiras, né, a gente pregou essas requeiras, colocamos um projeto social no sentido que elas estão trabalhando num viveiro, né, de mudas comunitário, para trabalhar exatamente para que a gente possa colocá-las, né, de maneira adequada, socialmente correta, garantindo os direitos humanos, né, que é muito importante para o desenvolvimento local, e nessa participação do nosso projeto de recuperação ambiental, né. Então, eu acho que basicamente é isso, né, a questão passa por essa conversa com o setor público-privado, elogiar aí algumas iniciativas aí da Bahia, aí, através do Carvajal, né, que tem já trabalhado essas questões aí para trazer de maneira que as empresas possam ter essa segurança jurídica. E é isso, eu acho que o importante é isso, é sempre de maneira transparente com a comunidade, né, tratar desses assuntos e não escapar desses assuntos, porque muitas vezes as pessoas, a gente que é da área social, sustentabilidade, né, a gente muitas vezes vê que tem pessoas que são refratárias, não, deixa esse assunto para lá, vamos. Mas enfim, eu acho que a gente tem buscado, é nossa responsabilidade buscar as autoridades locais para que juntos, né, junto com a comunidade, de maneira transparente, porque como a gente tem citado aqui, o próprio Eduardo citou, né, a gente não consegue operar se não tiver uma licença social. Então a gente trabalha buscando sempre o conflito zero, né. Excelente, César. Silvia. Obrigada. Em relação à questão da distância, né, dos grandes centros, eu acho que toda crise ela tem ao mesmo tempo uma oportunidade, né? Então, a partir do momento que nós chegamos num território que é extremamente distante dos grandes centros, onde a oferta de empregos é muito baixa, você tem ali uma potencialidade de desenvolver aquele território e trabalhar aquela comunidade para que seja a sua mão de obra local, a sua força de trabalho, engajar e envolver. Isso corrobora para a questão da atividade ilegal, né? Então, você começa a envolver a comunidade, envolve os agentes públicos, e aí você vai construindo em conjunto para que tenha uma questão de governança, as melhores práticas. Eu corroboro aqui da questão da parceria municipal, estadual, sociedade civil, comunidade e iniciativa privada para juntos fazer aquele território, desenvolver aquele território conforme as práticas de governança das empresas que chegam naqueles locais para se
se desenvolverem, né? Desenvolver as suas operações e desenvolver as comunidades locais. Perfeito, Silvia. Eduardo. Quem perguntou, ele se refere a áreas remotas. Olha, se você somar as áreas urbanas de todas as cidades do Brasil, todas as áreas urbanas brasileiras, num território nacional de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, as áreas urbanas dão 0,6% do nosso território. Você imagina o que nós estamos tentando fazer? Levar a governança de Estado para áreas remotas. É muito difícil. Quem eu acho que está levando governança de Estado para essas áreas remotas é a própria mineração. Quando ela avança em áreas remotas, quando ela se estabelece em áreas remotas, ela sim puxa o Estado junto, porque ela financia também com a sua presença, a presença do Estado. Ela puxa o Estado para essas áreas específicas. O Estado no Brasil não está conseguindo entrar nas favelas. Nós estamos vendo aqui o que está acontecendo hoje conosco. Então, é muito importante, aliás, quem levantou essa questão, para a gente observar como que a atividade minerária legal, ela ajuda o Estado a se organizar nessas áreas remotas que, eventualmente, estão sob ilegalidades. Perfeito. Ganhamos aqui alguns minutinhos para passar para mais uma pergunta. O mesmo participante fez algumas perguntas, então, para uma questão aqui de democracia, eu selecionei uma pergunta de outro participante que diz o seguinte: como a adoção de taxonomia pode eliminar a ambiguidade nos relatórios ESG e proteger os investidores e a sociedade do greenwashing no setor mineral? Manteremos aqui a mesma ordem de respostas, com 5 minutos para cada painelista. Acho que essa é uma questão super importante que se aplica, né? Não somente aos relatórios ESG, mas de uma maneira geral. Na mineração a gente tem os famosos relatórios de recursos e reservas, né? E por uma questão de normalização foi muito importante os avanços que houveram para que a gente falasse realmente a mesma língua e tivesse os mesmos parâmetros de avaliação. Com toda a gestão de informação hoje disponível e todo o trabalho que se presta, principalmente as organizações de classe, a gente tem evoluído bastante nessa semântica para que a gente possa ter um entendimento pleno e evitar realmente questões de greenwashing, né? Que é mais do que falar e fazer menos. No nosso caso, hoje também, a gente é sujeito a diversas auditorias, né? E mais do que parecer, a gente realmente tem que ser e demonstrar isso na sua essência, né, a aplicação. Hoje, não sei, talvez seja mais fácil identificar aqueles discursos vazios, né? Acho que à medida que a massa crítica e essa análise de cada um aí, né, contra fake news, contra enfeites demais e informação demais que seja pouco relevante, entender qual que é a essência das coisas mesmo. E buscar realmente, dentro dessa padronização, acho que selos de qualidade também são muito importantes, né, como a própria Galvani apresentou, que atesta, né, mais do que as ações que estão fazendo, e a própria Appian também, alguns desses selos a gente tem, GHG, Great Place to Work, acho que eles validam, realmente são uma arma contra o greenwashing. Perfeito. Eu acho que o Tony tocou bem numa situação aí, que o greenwashing, na nossa empresa aí, falando corporativo, não só aqui no Brasil, a gente tem um controle muito grande de auditoria, né? E isso vem ocorrendo dos últimos anos para cá, exatamente porque não basta ser, você tem que parecer, né? E a preocupação, principalmente hoje, e as empresas têm que estar atentas, é questão jurídica, né? Você está sujeito a penalidades muito altas, né? Existem exemplos já mundo afora, porque o pessoal muito falava, mas pouco fazia, ou falava e não, essas coisas não eram a realidade do que estava sendo dito. Então hoje, graças a Deus, a gente tem um suporte muito grande, como o Equinox, né, aqui no Brasil, do nosso pessoal do Canadá, não só na área jurídica, mas também na área da social, de sustentabilidade.
E a gente garante essas informações, né, são auditadas e publicadas. Eu até recomendo, aproveito a oportunidade também para recomendar que o pessoal acesse a nossa página da web, né? Lá nós temos os nossos relatórios de sustentabilidade anual publicado, né? E tem muita informação lá e é muito interessante. Ao mesmo tempo também, todas essas questões do trabalho que a gente está fazendo nessas questões sociais, né? Não só aquilo que a gente apresenta, ou outros colegas apresentam em outras oportunidades, mas também podem ser acompanhados no dia a dia através da nossa plataforma do LinkedIn. Perfeito. Eu acredito que cada vez mais o greenwashing ele vai na contramão da sustentabilidade, né? Empresas sérias elas não conseguem fazer greenwashing, não está no seu DNA, né? É contrário aos seus valores e princípios. Então, quando a gente coloca um selo, né, atestando ali uma prática social ou de governança ambiental, tem uma responsabilidade muito grande, não só pela empresa que obteve aquele selo, mas também pela organização que está certificando aquela empresa. Então, tem essa responsabilidade mútua de você apresentar os seus resultados e você obter uma certificação. Então, um Ministério da Agricultura não vai certificar uma empresa que, de fato, não comprove a sua prática de governança, de compliance. Então, cada vez mais as empresas, né, que praticam greenwashing, elas vão ter menos espaço e vão precisar se adaptar, né, ao que o que demanda a sociedade. A informação hoje ela é muito rápida, muito constante. Maravilha. Eduardo. Eu acho que essa expressão greenwashing vai acabar. Ela não existe mais. As empresas, nós como Instituto acompanhamos ONGs, ONGs durante muitos anos. As empresas viraram ONGs. O nível de compliance que as empresas têm hoje é impossível elas entrarem em risco de propor qualquer tipo de greenwash. Esqueça. Então, é uma coisa assim que a tendência é demodé, sair de visão, porque o nível de comprometimento que as empresas são obrigadas a ter, por tudo que nós falamos aqui, pela exigência do capital, o capital chega na ponta de forma sustentável, não é ambientalmente sustentável, não. Ele tem que ser sustentável como um todo. A compliance é um conjunto de sustentabilidades. Então, eu acho que greenwashing, próximos eventos daqui do próximo ano, nós não vamos mais ouvir falar nessa palavra de greenwashing. Perfeito. Nada melhor do que mediar um painel em que os painelistas têm as respostas na ponta da língua. Então, com isso, a gente vai ganhando, né, um pouquinho de mais de tempo. Tem outra pergunta aqui, e aqui no controle eu consigo inserir ela para mais uma rodada de resposta. E diante do tamanho do desafio, eu acho que ela merece passar por um debate, porque o tema da ordem do dia é aquecimento global e crise climática, né? Mas pouco se fala em relação à provável crise hídrica que o mundo irá passar. Então, tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: como a mineração tem dado atenção aos recursos hídricos para minimizar os impactos ambientais? Verificar a prospecção de reuso de água. Bom, eu posso começar aqui. Eu até citei, né, alguns dos nossos indicadores aqui, mais de 85% do uso de reaproveitamento, e a gente continua continuamente buscando melhorar esse reaproveitamento, né? Aliado, claro, à crise hídrica, a gente tem as questões de mudanças climáticas também, que têm sido muito debatidas aqui no Fórum de Manhã sobre gestão de riscos, né? Isso é muito importante para a gente entender também esses tempos de recorrência, eventos de chuva, e como que a gente pode lidar de uma maneira saudável, gerenciar todos esses impactos. No nosso caso, a gente tem estudado algumas soluções, né, para aumentar essa recirculação através do uso de espessadores, sistemas de filtragem, coleta de água de chuva, redirecionamento, né, dessas coletas de água para pontes, onde a gente faz o reaproveitamento, diminuindo a necessidade do que a gente chama de água de make-up, né, de reposição para o processo. Isso é uma questão operacional super relevante e a gente está muito atento a ela. César. É interessante quando a gente tem primeiro alguém já da mineração colocando essa situação, porque independente se é ouro ou é outra substância, o comportamento é o mesmo, né? A estratégia é a mesma. A gente também nas nossas operações,
a gente tem esse gerenciamento de águas, né? Ele faz parte, inclusive, de um dos protocolos do TSM, que é a mineração em direção à sustentabilidade do Canadá, Mine Association of Canada, o MAC, que a gente já, desde 2019, nós somos signatários e tivemos a oportunidade, inclusive, quando houve o lançamento do TSM, em parceria com a MAC e o IBRAM, nós tivemos a oportunidade de colocar a nossa experiência já de 2 anos anteriores aqui no Brasil, já dentro desse protocolo. E também, especificamente nas nossas plantas, a gente tem o gerenciamento de água, reaproveitamento, a gente tenta colocar o mínimo possível de água nova no circuito. E temos também, voltando, né, para quem quiser aprofundar um pouco no detalhe, nós temos um documento também que está emitido na nossa parte de sustentabilidade, na webpage, que fala sobre essa questão do gerenciamento de águas, né, dentro da empresa. São 3 coisas importantes para nós: a sustentabilidade, o gerenciamento de águas e o foco nas questões climáticas, né? Silvia. Só um detalhe, desculpe, Silvia. Só aproveitando também que indiretamente, como eu coloquei antes, né, o nosso consumo de energia ele é todo limpo, é eólico, né? Então a gente, de uma certa maneira, nessa questão, deixa também de usar essa toda a energia que está sendo gerada no setor hídrico. De novo, né, toda a crise ela vem com uma oportunidade. A nossa unidade de mineração em Irecê, ela está numa região que sofre de uma escassez hídrica, e isso fez com que todo o nosso corpo de engenheiros desenvolvesse uma nova tecnologia mais cara para a operação, mas justamente para a gente minimizar o consumo de água. Então, a unidade de Irecê, ela já nasce com esse olhar, com essa preocupação de falta de recurso, né? E a gente sabe que numa necessidade, a vida humana tem priorização, por último, né, depois sedentação animal, e em terceiro vem a questão da indústria, da mineração, enfim. Então, eu acho que esse olhar da inovação, de buscar novas tecnologias, rever os processos, ele vai ficar cada vez mais latente nas operações das empresas. Como eu trouxe também aqui, nós obtivemos o financiamento verde, até respondendo, trazendo um pouco a questão do greenwashing, né? Jamais obteríamos 15 milhões em financiamento se os relatórios apresentados, né, para subsidiar esse financiamento, eles não fossem bastante robustos e com lastro. Então, a Galvani, ela tem essa preocupação, tanto é que já obteve, já implantou na sua unidade de Luiz Eduardo Magalhães uma lagoa para captação de água de chuva, para justamente reduzir aí a captação de água de poços artesianos. E em Irecê a gente já nasce com essa pegada sustentável, sem barragem de rejeitos, no nosso formato, né, no nosso processo de calcinação, e toda a água do processo ela vai ser recirculada, ou seja, circuito fechado sem excesso de demanda, né, de excesso de água. Perfeito. Eduardo, quer fazer alguma consideração? Quero. Um tempo atrás, meu neto em Brasília me perguntou: vô, a água do planeta pode acabar? Porque estão colocando na cabeça dele. Crise hídrica. Não, a água do planeta não acaba. Nós somos circuito fechado. Eu lembro que há 6, 7 anos atrás, a Bahia estava numa seca horrível. Eu convidei o presidente da Agência de Água de Israel, Ami Sisha. Ele esteve aqui. Eu levei ele para o semiárido. Ele olhou o semiárido, estava crise, o pessoal achando que a economia estava parada, porque crise hídrica. Ele, no semiárido, ele disse: você quer me dar seu semiárido? Eu dou meu árido. Nós não temos chuva. É uma questão de novo posicionamento de investimentos. Tem o tal dos ODS que, no passado, amigos meus chamavam, isso é coisa de ambientalista babaca. Se vocês observarem o ODS 6, que é água, lá tem inteligência concentrada internacional orientando como as empresas podem fazer. E lembrando que o Estado brasileiro é signatário dos ODS. Então, ela passa a ser um soft law para quem opera no Brasil. E aqui todos operamos no Brasil. Então, essa visão de que a crise hídrica ela vai ficar paralisada. A China está plantando floresta
no deserto. A árvore produz água. Então, nós temos que levar, como está sendo feito aqui, Isabela, nesse momento, um novo pensamento. Nós estamos abrindo novos cenários, repensar o que está sendo feito aqui hoje, repensar a mineração e repensar a nossa vida no dia a dia. É isso que nós estamos fazendo. Importância de momentos como esse, para que a gente possa sair da estagnação do pensamento, que é o pensamento que nos leva à evolução, e poder pensar além do horizonte. Esse é o nosso esforço. E é isso que a gente vê. Eu acompanho várias empresas, é isso que a gente vê que tem acontecido. Perfeito, perfeito. Tivemos aqui, então, uma sucessão de exemplos que demonstram inovação e inteligência no reuso das fontes hídricas e, ao mesmo tempo, como na fala já está aí, de desmitificação de temas, né, Eduardo, tão caro para todos nós. Mas dando sequência, agora a gente precisa avançar, dando sequência ao nosso painel e chamando todos para o encerramento. Cada um de vocês tem 5 minutos para as considerações finais e a gente segue a mesma ordem. Tônia. Obrigado, Isabela. Um prazer, né, de debater, aprender, ouvir e reconhecer mesmo que a gente está todos no mesmo barco, né? César comentou aqui, né, que a gente às vezes fala um pouco mais do mesmo aqui para todos, mas realmente, né, todas as questões de sustentabilidade, socioambientais que afetam eventualmente a Galvani ou a Equinox, me afeta também, todos nós organicamente. Então eu acho que esse assunto realmente ele precisa ser uma bandeira, precisa ser levado à sociedade. Eu acho que boa parte da audiência aqui vai concordar com tudo que a gente falou, mas a gente precisa realmente passar a pregar aqui aos não convertidos, né? Levar essas mensagens, não assumir somente um ponto de neutralidade, mas ser realmente um pivô de transformação dessa opinião pública, talvez, sobre a mineração. Eu acho que é isso que eu queria deixar aqui como um convite, um chamamento aqui para a ação de todos, né? Para que a gente possa ser protagonista, realmente levar à frente essas boas novas, né? Como eu disse aqui anteriormente, como a mineração pode ser não parte do problema, mas principalmente parte da solução para tantas questões, né, de desenvolvimento socioeconômico, ambiental, que principalmente, né, o interior do nosso Brasil ele precisa e carece tanto. E a mineração, com a sua questão de rigidez locacional e sendo tão democrática de ter esse trabalho dos antigos bandeirantes de vencer fronteiras e levar desenvolvimento, que todos possam perceber esse real valor. Parabéns, Tônia. César. Bom, eu acho que a gente está falando para uma plateia aqui, se não 100%, né, já tem uma imagem dos impactos positivos da mineração e, sem dúvida, a gente tem que mudar esse paradigma de que a mineração só destrói ou a mineração muitas vezes é comparada com outras atividades de própria mineração ilegal. É importante que a gente incentive as boas práticas. Eu acho que esse Mineramundo que já aconteceu no Exposibran do ano passado, esse novo, é o início de um processo todo educacional. Você vê as crianças, elas entenderem que a participação da mineração hoje está desde esse microfone aqui, passa pelo celular, a infraestrutura das cidades, e que a gente precisa, nessa busca sempre das boas práticas, né, envolver de maneira ética, transparente, né, os nossos stakeholders, principalmente as nossas comunidades mais diretas, né, que recebem todo esse aporte de não só de mudanças, né, como a gente comentou aqui, muitas vezes isso o próprio Eduardo disse, né, as mineradoras que estão levando, né, o desenvolvimento para essas regiões, mas a gente precisa que seja de forma transparente, discutindo, né, e trazendo essa contribuição da comunidade com a sua visão territorial, porque a gente entende que sustentabilidade é permanência, né, e a gente tem que trabalhar para isso. Perfeito, perfeito, César. Silvia. Eu quero mais uma vez agradecer a oportunidade de trazer um pouco da atuação da Galvani, as nossas práticas, reforço o que os colegas apresentaram aqui, parabenizar também as empresas pelas iniciativas. E eu acredito que as empresas, né, nós fazemos muito, mas nós não comunicamos como nós fazemos, o quanto nós fazemos, né? Então, eu vou pegar aquela metáfora da galinha, né? A galinha, quando ela bota o ovo, ela vai lá e cacarija.
a gente precisa falar mais do que nós fazemos para os não convertidos, né? Porque pregar em plateia de convertido é muito fácil, né? Mas para além daquelas pessoas que estão num outro universo, né? Eu estou recentemente, tenho 2 anos na mineração, e para mim é um mundo todo totalmente novo. Falo, nossa, quanta oportunidade que tem para falar da mineração, o quanto é impossível você viver sem a mineração. Então, acho que a gente precisa fazer um trabalho mais forte de divulgação da importância, de como nós transformamos vidas, né? Porque o que me chamou muita atenção, o que me marcou, eu fui conversar com a comunidade, assim que eu entrei na empresa, ingressei na Galvani, fui entender como que era aquela comunidade antes da presença da mineração, né? Num município totalmente afastado. E aí o que me veio, assim, me tocou muito. Foi, olha, antes a gente chegava a passar fome, né? E hoje você vê o quanto a mineração sustentável, ela tem uma capacidade de transformar aquela comunidade e futuras gerações e próximas gerações, né? Porque com o trabalho você leva educação, você leva cultura, você leva esporte, você leva lazer, né? Então você tem tudo aquilo de volta. Você está deixando um legado. E a mineração sustentável, ela deixa um legado. Então acho que todas aqui, por onde passam, vão deixar um legado, vão fazer diferença na vida das pessoas. Só que a gente também precisa fazer o nosso papel de comunicar. E eu faço aqui um recorte por essa importância, né, de levar a informação certa, de levar de maneira correta. A Galvani, juntamente com a CBPM e o Sindjorba, nós patrocinamos agora o primeiro prêmio de jornalismo de mineração sustentável, que vai ser premiado agora aqui no Congresso, justamente para parabenizar e reconhecer o trabalho de qualidade dos jornalistas, levando a importância da mineração sustentável e como é impossível, eu diria impossível, hoje viver sem a mineração sustentável, né? Por todo o cenário que a gente vive e está por vir, a questão climática, de mudanças, né? Então, reforçar, parabenizar, é um trabalho árduo, né, de formiguinha, mas que a gente precisa continuar, né, ser consistente. Perfeito, maravilha. Eu entendo exatamente, compartilho esse sentimento, Silvia, que move o empresariado, a capacidade de transformar vidas. Né? Desejo a todos vocês muito boa sorte, que vocês continuem apresentando resultados maravilhosos. A gente segue agora para o encerramento, 5 minutos, a Taíde. Eu queria falar com convertidos. Eu estava, algum tempo atrás, em Brasília, numa palestra, e estava nessa palestra o governador de um estado central. E como eu estou com um foco grande na economia do mar, eu disse, governador, depois da nossa fala, governador, o senhor precisa se ligar na economia do mar. Ele disse, eu sou central. O que eu tenho a ver com a economia do mar? Eu perguntei, por onde que você exporta tudo que você produz? A celulose, por exemplo, grande produtor de celulose. A mineração movimenta a economia do mar. E a economia do mar, gente, começa na terra. Óleo e gás da economia do mar, óleo e gás é abastecida pela mineração. Porto, transporte, navios, logística, tecnologia. A mineração precisa dar esse outro salto. Aqui eu venho conversando com o pessoal do IBRA. Nós temos que olhar para a terra, onde está sendo minerado, mas nós temos que olhar para um outro cenário global, depois do horizonte, entendendo que o setor mineral está avançando e como exporta muito. Quais são os dados da mineração? Nós não temos esses dados ainda, Isabela. Nós temos que saber quanto que a mineração hoje está contribuindo com os 2 trilhões de reais por ano que a economia do mar no Brasil gera. O mesmo que gera a agricultura. A agricultura gera 2 trilhões de reais, cerca de a economia do mar também. Essa é a nossa mensagem. Maravilha, maravilha. Bom, chegamos ao final do nosso painel. Queria agradecer a presença da plateia, agradecer a Tony, a Silvia, Eduardo, a César, pelo compartilhamento de visões maravilhosas e, ao mesmo tempo, pela oportunidade sempre de aprender e mostrar tudo que a mineração tem trazido e vem trazendo de bom.
Acho que de uma vez por todas a gente sai não só desse painel, mas desse evento com entendimento consolidado de que é uma atividade, sim, absolutamente sustentável, que transforma vidas, que merece ser incentivada e, como representante de uma instituição que fala também pelo setor produtivo, na torcida em que essa atividade avance, né, como dito por Ataíde, e que a gente consiga, de uma vez por todas, mapear a totalidade do território brasileiro para que exemplos como esse, para como esse sentimento que te move, Silvia, como você disse aqui, continue conquistando, que a gente avance em muitos lugares remotos do nosso território. Então, mais uma vez, eu queria agradecer a presença de todos vocês e é sempre uma realização, especialmente para mim, que atuo há algum tempo na atividade turística com recorte para a sustentabilidade. E esse é um tema que eu acho que é muito caro para todo mundo, que de alguma forma precisa desmitificar entendimentos equivocados, né? Muitas vezes difundidos, que desenvolvimento e sustentabilidade não estão em lados opostos. Muito pelo contrário, né? São caminhos complementares, eu diria que até únicos. Foi um prazer participar com todos vocês e mais uma vez eu agradeço a presença de todos.